também não é fácil encontrar no mercado brasileiro. Então, nós vamos ter que trabalhar bastante aí para viabilizar esse investimento, mas é um investimento estruturante que pode dar um salto muito importante em termos de história da nossa indústria, especialmente em tecnologia de informação e eletroeletrônica. Nós estamos negociando com outras empresas, vocês vão ver nos próximos meses, importantes, que estão vindo para o Brasil nesse mercado de TI. E algumas empresas que vão ser muito interessantes, além da GE, nós falamos aqui da IBM, ZTE, Raio, Foxconn. No começo do mês que vem já estou indo para a Coreia também, para a gente avançar algumas negociações. Nós vamos ter belas informações aí para essa área. Próximo. Isso aqui, o presidente da Alemanha veio anunciar, está criando a 5ª Casa da Ciência e da Inovação da Alemanha aqui em São Paulo, que é um centro de inovação. Os alemães são um dos poucos países que conseguiram suportar os preços arrasadores da China. E o que a China fez? A China copiava, adaptava e reduzia custo. E, a partir disso, sempre exigindo transferência de tecnologia. Eles iam aprendendo a fazer e agora estão fazendo por conta própria, com marca própria, com patente própria. Eles desenvolveram uma capacidade fantástica. A Alemanha é um país que tem 147 prêmios Nobel. A Alemanha tem uma instituição, que é a Fraunhofer, que é uma instituição que tem 60 centros de pesquisa, que é um centro só para inovação. Como é que funciona a Fraunhofer? A indústria vai lá e diz o seguinte: eu tenho esse problema. E o Instituto de Pesquisa é para resolver o problema da indústria. Não é o seguinte: eu tenho um monte de pesquisa aqui na universidade, se a indústria aparecer aqui, eu ajudo a resolver o problema. Não, a lógica é a inversa. É a demanda da indústria que organiza a produção científica. A minha tese de mestrado vai ser feita para resolver o problema daquela empresa. A minha tese de doutorado vai ser para resolver o problema daquela outra empresa. E 30% do financiamento, obrigatoriamente, vem do setor privado. Então, não é dinheiro público para fazer pesquisa. A indústria diz o que pede, paga uma parte do custo e o Estado paga a outra. Com isso, eles são um dos poucos países que lideram a inovação em vários setores estratégicos da economia mundial. Próximo. O que é que nós estamos pensando em termos de futuro do setor? Primeiro, criar um novo padrão de financiamento e desenvolvimento tecnológico e inovação. O que é que nós estamos desenvolvendo no Ministério? Primeiro, transformar a FINEP num banco público da inovação. Nós precisamos inovar. Não basta publicar artigo e registrar os artigos em publicações especializadas. Nós precisamos fazer inovação, patente, produto, processo, riqueza, emprego, renda, royalties. Então, a FINEP, nós queremos que seja o grande banco da inovação. Este ano, apesar de todo o corte orçamentário, nós estamos falando de um corte de 50 bilhões de reais, a presidenta Dilma está colocando 2 bilhões de reais a mais na FINEP para crédito. Então, empresa que quer inovar vai ter financiamento. Universidade que está trabalhando com empresa para fazer inovação vai ter recurso para financiamento. Então, nós queremos dar prioridade à inovação. Depois, nós estamos tentando construir 4 fundos setoriais. O primeiro no sistema financeiro. Ou seja, o sistema financeiro tem que uma parte da renda dele ir para financiar pesquisa e desenvolvimento. Esse é o desafio maior do Brasil, é um setor que vai muito bem. A indústria da construção civil, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, está de acordo em criar um fundo setorial para financiar a inovação na construção civil. Por quê? Eles precisam descarbonizar a economia. Eles sabem que precisam produzir de forma sustentável. E na área popular precisam produzir casas de qualidade. Então, novos materiais, novas técnicas de produção, redução da emissão de carbono. Então, nós estamos desenvolvendo um fundo setorial, discutindo com ele. Na indústria automotiva, o Brasil hoje é o 5º país que mais produz automóvel. Nós não temos uma marca brasileira. Países que têm um mercado muito menor, como a Coreia tem, a Rússia tem, a Índia está criando, a China está criando, o Brasil não tem. Eu nem sei hoje se a gente deveria criar uma marca. Isso é uma questão que o mercado vai resolver. Mas uma coisa não dá para o Brasil não ter um fundo setorial e não estabelecer que essas empresas que produzem no Brasil desenvolvam pesquisa, produtos, processos e tenham desenvolvimento no Brasil. Eu vim da Alemanha, por exemplo. A Alemanha, o governo estabeleceu 10% de etanol na gasolina. Teve uma mobilização dos consumidores contra, dizendo que ia destruir os automóveis alemães. Tal do caos mais 10. Houve uma pressão dos consumidores, evidentemente com pequeno apoio da indústria do petróleo, né?
que devia ter o dedo sujo da indústria ali, impulsionando a grande questionamento dos motores. Mas a Mercedes está aqui no Brasil, a Volkswagen está aqui no Brasil. Cadê a pesquisa para dizer para a Alemanha que não, olha, estão aqui, nós usamos carro flex, os carros funcionam da mesma forma. Por exemplo, sabe quanto do etanol vira energia efetiva no automóvel? 37%. Nós precisamos aumentar a eficiência do etanol, mas não tem nenhum problema em relação à manutenção dos motores. Então, nós precisamos de mais investimento em pesquisa e desenvolvimento da indústria automotiva. Na indústria de mineração, vai muito bem. Se vocês olharem, por exemplo, o lucro da Vale no trimestre, é uma coisa espetacular. Agora, o que é a mineração? Subsolo do Brasil. Nós estamos vendendo subsolo a um bom preço. Agora, o que é que vai ficar para o futuro? Não pode ser só exportação de minério. Tem que ter pesquisa e desenvolvimento nessas indústrias. Eu fico feliz que a Vale, ainda que tardiamente, tenha acordado para isso. A Vale hoje tem uma empresa, Vale Soluções Energéticas, está em São José dos Campos, no Parque Tecnológico São José dos Campos, são 500 milhões de reais de investimento, e está fazendo forte investimento na área de, principalmente, turbinas, geradores de energia, umas coisas muito interessantes. Vale a pena vocês visitarem, quem quiser ver tecnologia. É um parque muito interessante. Ela está falando em criar um outro centro em mineração e outro centro em biotecnologia. É muito importante que a Vale faça isso. Pesquise, por exemplo, fertilizantes, produza fertilizantes no Brasil, desenvolva outras áreas, quer dizer, a gente usar a mineração para gerar mais valor agregado na cadeia produtiva. Estou citando a Vale porque é uma empresa, isso vale para todo o setor minerário brasileiro. Então, nós estamos querendo criar um fundo setorial aqui. Aumento da contribuição da intervenção do domínio econômico, a CID tecnológica, isso aqui está bem avançado com o governo, deve sair logo. E a política de royalties do petróleo e do pré-sal, que eu acho, para mim, a questão central do financiamento da ciência, da tecnologia e da inovação no país. O próximo. Se nós mantivermos a regra que o Congresso Nacional votou para royalties, nós vamos perder 12,12 bilhões nos próximos 9 anos na área de ciência, tecnologia e inovação. Este ano, o Ministério teria perdido 900 milhões de reais. Não perdeu porque o presidente Lula, no último dia, fez um decreto e negociamos duramente com o governo para garantir este ano os recursos dos royalties. Mas o ano que vem não está assegurado. O Congresso Nacional vai decidir para onde vai o royalties. Eu já falei para vocês, nós estamos falando de 5 trilhões de dólares hoje, valores de hoje, que vão entrar no país nos próximos anos. Ou nós pegamos essa riqueza e construímos um projeto de futuro para o Brasil, ou nós vamos nos render à lógica que já está posta. Qual é a lógica? Mais de 2/3 dos royalties vão para os governadores e prefeitos para administrarem a máquina pública. É evidente que tem déficit e necessidade de financiamento de prefeituras e governo do Estado. E acho que a gente, uma parte do recurso, pode ir para o governo, pode ir para a prefeitura. Mas é um equívoco 2/3 irem para isso. Por quê? Porque o petróleo vai acabar. Nós estamos antecipando uma riqueza da futura geração para a nossa geração. O que é que nós vamos deixar para a futura geração? Uma rua bem feita, uma praça, uma iluminação inteligente, um pontinho de ônibus todo especial na cidade? Ou nós vamos criar a base de uma economia do futuro, de uma sociedade do futuro? Uma parte dos recursos do pré-sal tem que ir para a ciência, tecnologia, inovação, educação e meio ambiente. Se nós não olharmos nesse horizonte, não usarmos essa oportunidade, nós vamos repetir o erro que outros países exportadores de petróleo cometeram. É só vocês olharem o histórico da economia do petróleo e vocês vão ver o que ficou de fato para a sociedade. Uma burocracia inchada, um discurso nacionalista petrolífero atrasado e muito pouco de diversificação industrial, produtiva e modernidade. A Noruega é uma exceção. Ela fez um fundo soberano, só investe em áreas estratégicas, e é uma economia que tem um dos melhores IDHs do mundo. Então, essa aqui, para mim, é uma das discussões mais importantes do Congresso Nacional. E discussão no Congresso Nacional, passei 20 anos lá, é que nem iogurte, tem prazo de validade. Depois que votou, não adianta escrever tese acadêmica, não devia ter feito isso, nem eu vim aqui fazer discurso. Nós precisamos pressionar o Congresso para que se discuta um projeto de nação na repartição dos royalties. Se nós acertarmos a mão nisso, nós vamos dar um salto extraordinário no Brasil. Se nós errarmos, nós vamos viver bem durante os próximos 15, 20 anos, mas dificilmente teremos algum lugar diferenciado no futuro, nos setores que serão a liderança da economia e da sociedade do futuro. O próximo. Para terminar, reformulação do marco regulatório, especialmente a internalização de centros de P&D e associação com empresas brasileiras. Depois, fomentar e agilizar o processo de patentes, que eu já mencionei, fortalecer o sistema de inovação
e financiamento e inovação no âmbito das empresas, que eu mencionei, aprimorar os incentivos fiscais. Eu vi aqui na Uninove propostas, então apresentem as propostas. Nós temos todo interesse em discutir como aprimorar a lei da informática, a lei do bem, a lei da subvenção, como estimular mais parceria universidade e empresa. Uma nova política de agilização para a importação de insumos e equipamentos para pesquisa. Quando eu assumi o Ministério, tinha uma crítica muito grande aqui. Os pesquisadores diziam que importavam reagentes, insumos para pesquisa, e demorava 5, 6, 7 meses e prejudicavam, às vezes até perdiam a pesquisa. Eu fui levantar os dados. Só o CNPq importa 650 milhões de reais por ano. Só o CNPq. Importação, insumos e equipamentos é isento de imposto. Então, a Receita tem que fiscalizar para não ter fraude. Como você está importando reagentes, hoje eu fui visitar o nosso centro de pesquisa lá no ABTLUX, e verificar ali a parte de biotecnologia, fármacos, e vi lá no biotério, nós estamos fazendo um rato que fica vermelho, e o outro que fica verde. Tem um São Paulino e um palmeirense. Como o rato originalmente era branco, eu não fiquei tão chateado com as cores que foram escolhidas, mas para fazer pesquisa genética. Então, dependendo do medicamento que você dá, você identifica como é que está evoluindo aquilo no rato. Então, são pesquisas, você precisa de camundongo para fazer isso, infelizmente, precisa de animais. No biotério, você precisa desenvolver uma série de pesquisas que são altamente complexas. Então, você precisa importar os equipamentos. Aí, o que é que nós fizemos? Não adianta eu chegar em Brasília e dar uma portaria falando, tem que agilizar a importação, não acontece nada. Nada. O ano passado aumentou 46% as importações. Então, o fiscal da Receita está entupido de contêiner e pacote, e ele vai correr lá atrás do negócio da pesquisa e vai passar na frente? Nunca. Então, nós fizemos uma negociação com a Receita, com a Anvisa, com a Vigiagro, e olhamos o seguinte, Cumbica, 60% da importação de tudo que vem para a pesquisa entra para o Cumbica. Então, vamos começar o projeto ali. São 14 etapas. Hoje, o pesquisador entra no CNPq, vai emitir um selo que vem no container dele, no pacote dele, o que seja, para que o fiscal possa identificar e colocar no lugar separado. Nós estamos conseguindo reduzir fortemente o tempo de importações. Então, quem importa aqui, por favor, avise se está melhorando, e se não avisar, pode criticar. Nós contratamos um professor da Exalc, especialista em logística, para pesquisar até o final do ano, e a gente ajustar esse sistema para colocar no resto do país. Então, vai dar para fazer mais com menos, e aqui é uma coisa que nós está indo muito bem, essa mudança. Só que o pessoal parou de reclamar no jornal, eu não vi ninguém ainda ir lá elogiar. Acho bom, pode elogiar para a gente ver que está indo bem. Depois nós estamos fazendo uma jornada para inovação na Câmara e no Senado, estamos fortalecendo o movimento empresarial pela inovação, as grandes empresas, nós estamos mobilizando para fazer mais investimento em pesquisa e desenvolvimento e criando uma frente parlamentar. E o último, nós estamos fazendo um novo programa de comunicação para a popularização da ciência, tecnologia e inovação. Nós levantamos tudo que nós temos 122 centros de pesquisa. Estou visitando um por um. Nós fizemos lá um questionário dizendo, diga até 3 pesquisas que vocês querem divulgar. Explique por quê. Então, isso aí deu uma pauta de 300 temas, que nós vamos começar a passar para a imprensa. Sobre tudo que vocês imaginarem, tem pesquisa interessante para virar matéria. Nós estamos dialogando com algumas emissoras. Por exemplo, eu acho que está na hora do Brasil, em vez de ter uma pesquisa que chama Malhação, eu não tenho nada contra a Malhação, né? Uma academia, o sujeito fica bombado, bonitão, a moça toda, o corpinho, mas podia ter uma outra novela chamando Ralação. Né? O cara que estuda, que fica na banqueta, passa a vida inteira estudando, se dedicando e tal, ter um espaço na novela. Porque, em geral, o sujeito inteligente, pesquisador, cientista, tem cara... Já estamos falando até que eu estou virando professor Pardal, só porque eu estou falando de ciência e tecnologia. Então, o sujeito que faz pesquisa, ciência, tem que ser tratado com o valor que tem para a sociedade. Não é possível que a gente ache que a gente tem que estimular a juventude do Brasil, ou para ser jogador de futebol, pagodeiro, ou entrar para o BBB, e a menina para virar modelo, ou então dançarina na televisão. Tem que ter outros valores.